Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal, tudo bem? Olha a surpresa que reservamos para você nesta tarde de segunda-feira. Um convidado muito especial, um convidado muito querido, que vem aqui na nossa salinha para um bate-papo e que vai estar aí na sua salinha, que é o Jorge Godinho. Ele é presidente da Federação Espírita Brasileira e está no Rio de Janeiro para um bate-papo gostoso aqui com a gente, onde vai poder nos trazer muitos esclarecimentos, muitos conhecimentos. E se você quiser fazer alguma pergunta, é só enviar. Seja bem-vindo ao nosso programa Plenitude. Muito obrigado, Iraci. Obrigado a todos que nos assistem por esta oportunidade de conversarmos um pouco, né, de assuntos interessantes, por se tratar de assuntos que vêm nos esclarecer, nos consolar, nos elevar. Com certeza. E uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, nossos estúdios. Jorge, o que é a unificação do movimento espírita perante a importância do Brasil no movimento espírita internacional? Fala um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam entender Que bom. sobre esse movimento. Para que nós possamos falar da unificação, faz-se necessário, talvez, um esforço histórico para que nós possamos entender a gênese, a origem da unificação. A doutrina espírita, sabemos que ela surgiu através da codificação de Allan Kardec no ano de 1857. Chegou ao Brasil de imediato, apesar dos meios, à época de comunicação, não proporcionarem a rapidez dos dias de hoje. Sim. Mas, desta forma, aqui chegaram as primeiras obras, o Livro dos Espíritos, e, a partir de então, os espíritas que tinham conhecimento da língua original do livro, que era do francês, começaram, então, a estudar uma novel doutrina, que veio com um propósito, que, ao mesmo tempo, ela é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência de observação, ela veio demonstrar, trazer informações a respeito da comunicação entre ambos os planos da vida. Certo. Mas como uma doutrina filosófica, ela veio também mostrar as consequências morais da vida de relação entre os espíritos. E isso trouxe à época, como traz até o dia de hoje, aos que não conhecem e começam a adentrar o conhecimento, uma certa curiosidade, um entendimento. E, a partir de então, as pessoas também começaram a estudar em conjunto, tanto que, à época, aqueles que sabiam francês ensinaram nas suas instituições aqueles que não conheciam até as traduções das primeiras obras. E, desta maneira, nós verificamos que passou a ter um movimento. Porque o que é o movimento espírita? Leon Denis já nos esclareceu, é aquilo que os espíritas fazem da doutrina espírita. Sim. Não é? Então, este movimento ele começou desta forma, podemos dizer de uma maneira desorganizada, porque cada um começava a fazer as suas interpretações, colocar os seus pontos de vistas, que nada mais são do que vistas de um ponto. Apesar da doutrina, ela trazer um ponto de vista bem claro, né? Sobre a imortalidade, sobre o amor, a vida de relação que nós devemos ter com os demais, construindo uma fraternidade com base naquilo que Jesus já havia falado há 2000 anos, e trazendo esclarecimento sobre as suas parábolas, sobre as alegorias, o linguajar que ele usou à época para expressar as verdades. Bem, desta forma, o movimento ele começou, e com isto trouxe algumas consequências que não eram coerentes com aquilo que a doutrina trazia nos seus ensinos. Porque as minhas opiniões, comparada com a do outro,
eram divergentes, e alguns diziam que era uma ciência, outros diziam que era uma ciência de aspectos filosóficos corretos, todos concordavam enquanto ciência e filosofia. Mas quando falava da religião, aí uns diziam que não era religião, outros diziam que era, porque trazia na sua filosofia os aspectos éticos, morais de consequências religiosas. E isso causou um certo tumulto, causou uma divergência que é natural, divergir de ideias, mas não de sentir, dividir. E assim o movimento espírita começou. E passaram-se os tempos. Quando foi no ano de 1889, houve uma comunicação póstuma de Allan Kardec, que ele havia desencarnado, a desencarnação em 1869. Sim. Então, 20 anos após, para os que não estão nos ouvindo e não conhecem, Ismael é o espírito responsável, governador espiritual do Brasil. Então, quando eu me refiro a Ismael, eu estou me referindo a este espírito que tem esta missão, tem este compromisso com Cristo. Aqueles que desejarem adentrar um pouco mais, leiam a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, editado pela Federação Espírita Brasileira. Mas, então, aquele ano foi um ano em que Ismael ele preparou os espiritistas aqui do Rio de Janeiro para ouvir esta mensagem póstuma. E Allan Kardec traz esta mensagem tratando de 3 pontos importantes: o estudo, a caridade e a unificação. Porque os espíritas estavam estudando, mas não estavam praticando corretamente. Então precisavam estudar mais, adentrar o estudo. Porque a caridade, não só compreender, mas praticar a caridade. Praticar o amor, porque a doutrina espírita sem Jesus é uma ciência excelente, uma filosofia das melhores, mas estaciona. Com Cristo, não. Ela tem essa conotação. Né? E o ensino do Cristo é justamente do amor, amar ao próximo como a si mesmo. E estas dissensões estavam fora desta diretriz, incomodando. Né? Então, na realidade, Ismael preparou para que Allan Kardec viesse, vamos dizer assim, no linguajar, puxar a orelha daqueles que estavam adentrando a um conhecimento que traz uma renovação, uma revolução no conhecimento humano, da humanidade, porque nos fala da imortalidade, comunicabilidade entre os espíritos, né? Fala desta vida de relação que ela tem que ter um caráter fraterno, que somos todos filhos de Deus, irmãos em humanidade. Então, isso tudo faz com que, quando você compreenda isto, você tenha comportamentos coerentes. E nós não somos assim. Então, há necessidade de uma revolução interior para que nós tenhamos coerência com o ensinamento, aprendido conforme Jesus. Tudo que ele disse, ele fez. Se nós queremos segui-lo, então vamos fazer tudo aquilo que nós conhecemos dele. Bom, então, a partir daí, veio a unificação. Só que naquele ano, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes foi convidado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele, diante da mensagem que eu também, aqueles que nos ouvem, há um livro editado pela Federação Espírita Brasileira intitulado A Prece. Há um outro livro que é apenas prece sem o artigo. Este livro, A Prece, tem esta mensagem póstuma de Kardec logo nas primeiras páginas. Quem desejar conhecê-la, busque esta informação nesta obra, que vão entender melhor aquilo que nós estamos dizendo. Então, esses 3 aspectos, 3 parâmetros, é o que ele chama atenção. E o doutor Bezerra, diante da mensagem, ele, ao assumir a federação, ele, então, procurou colocar em prática aquelas palavras de Kardec. Foi uma... E no ano de 1800, ele consegue reunir, aqui no Rio de Janeiro, na primeira reunião, 24 instituições. Nossa. E todos, naquele momento, aceitaram a ideia dele, porque a ideia era justamente que estas instituições trouxessem um representante para se formar um núcleo, onde este núcleo trataria justamente da unificação desse trabalho.
Aí eles resolveram fazer uma outra reunião, e nesta outra ele conseguiu reunir mais grupos, mais de 30 à época, assim nos é contado os históricos da época. E então, mas lembremos que é o ano de 1889, é o ano da proclamação da República, em novembro. Sim. E aí não foi possível, porque mudou todo o ordenamento jurídico, tanto que no ano seguinte o Código Penal foi mudado em 1890. E o doutor Bezerra entrega na sua primeira gestão, no ano de 1889, sem completar este ideal que ele desejava. Passa-se o tempo e nós vamos observar ele de volta depois de um período onde a própria Federação Espírita, que foi fundada em 1884, os 10 primeiros anos de sua vida, muito difícil para que ela pudesse sobreviver, e no ano de 1895 ele assume pela segunda vez. E ele fica de 95 a 1900. E é aí que ele realiza, pela sua, não só capacidade, mas a sua maneira amorável, como ele se dirige até a nós nos dias de hoje, né, de maneira paternal, um homem respeitoso, tanto no meio da sua própria profissão escolhida de médico, como também um militar que foi, um político que desempenhou com honestidade a sua função, respeitado no meio social. A partir de então, ele deixa, vamos dizer assim, o movimento espírita pronto para vencer o século XX. Ele desencarna em 1900, assume Leopoldo Cirne, e Leopoldo Cirne, diante daquele fato, os espíritas no Brasil ficaram à semelhança com a desencarnação de Kardec em 1869, que o movimento espírita perdeu a sua líder, a sua liderança. Aí balançou. Então, como é que vamos fazer agora? Tentou-se na Europa substituí-lo de forma inócua. Aqui no Brasil buscou-se ter algumas organizações para fazer esse papel de coordenação do trabalho com vista à unificação. Sim. E é então que Leopoldo Cirne resolve, primeira coisa, mudar o estatuto, porque quando o doutor Bezerra assumiu pela segunda vez, deram a ele plenos poderes para que ele fizesse o que desejasse fazer para justamente retomar aquela fase difícil que se passou, essas lutas entre as ideias, discussões e dissensões no meio espírita e o movimento espírita desorganizado. Ele, então, deixou pronto e Leopoldo Cirne falou, olha, a única coisa que nós temos que fazer é continuar o que o Bezerra estava fazendo. E assim fez. Só que ele mudou o estatuto, trazendo os poderes normais de uma instituição cujo presidente tem os seus deveres, também as suas obrigações diferentes. E assim eles começaram a trabalhar este aspecto. Só que nós estamos falando do ano de 1900. 1904, 100 anos do nascimento de Kardec. Nossa. O mundo inteiro fez uma efeméride. A Federação Espírita Brasileira também fez, publicou em Reformador e conseguiu reunir, no Rio de Janeiro aqui, na Associação dos Comércios do Rio de Janeiro, 2.000 pessoas. Olha Naquela só. época, nós estamos falando de 1904. E fizeram um grande evento, palestras, seminários, etc. Só que, no final, saiu um documento. Esse documento é o que é o mais importante deste momento. O nome do documento é Bases da Organização Espírita. Olha o nome, Bases da... Por quê? Os espíritos estavam desorganizados. Faltava uma base para que justamente a unificação em torno da própria doutrina pudesse. Agora, como fazer isto? E o documento exarava. O documento dizia o seguinte, que em cada estado deveria haver uma instituição, que esta instituição ela fizesse a adesão das demais casas no estado para, junto com a Federação Espírita Brasileira, formar uma grande rede. Olha, nós estamos falando de 1904, rede, que é uma palavra comum nos dias de hoje, que nós estamos acostumados, né, com a Sem midiática aí dúvida. falando em rede. Já naquela época, as inspirações do alto traziam esta concepção. Que interessante. Agora, como aplicar isto?
o documento ele trazia dizendo de que dever-se-ia respeitar a liberdade. As instituições, ela faria essa grande rede, mas manteriam a sua liberdade administrativa, a sua autonomia patrimonial, a liberdade dela utilizar-se dos recursos que são próprios com a sua parte financeira. Isto aqui é uma liberdade, uma independência das instituições, mas que todos devessem ficar unificados na doutrina espírita e que deveriam realizar os estudos desta doutrina nas obras básicas, à disposição à época, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Pilar da Casa, à semelhança do que fazia a FEB na época. Bom, esse foi o documento. Agora, lembro, a federação ela foi fundada em 1884. Segundo Império. Caramba. O nome Federação. Não tinha nada para federar, não tinha nenhuma casa dessa. Como que pode, né? Mas era uma destinação futura, inspirado por Ismael, do Alto, né? Daí Augusto Elias ter colocado o nome Federação, para que ela cumprisse o seu papel no futuro. E assim ficou-se aguardando o passar dos tempos para que em cada estado tivesse uma instituição, até que se completasse todos os estados com esta instituição e pudesse assim formar essa grande rede. O tempo passa, a federação evitava esforços para incentivar nos estados aquela instituição que desejasse desempenhar esse papel. Durante este período, muitas casas faziam adesão à federação diretamente, né, para que formasse essa rede. E aí o tempo passa, nasce Chico Xavier, em 1910. Aí passa o tempo, com 28 anos de idade, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nossa, ele tinha só 28 anos, né? Como que pode? Ele é editado. E, a partir daí, nós vamos observar, eu estou fazendo essa referência com os tempos, para que nós também identifiquemos que o tempo do Alto é diferente do nosso. 20 anos para nós, 60 anos para nós, é uma vida, né? Uma existência. Com certeza. Uma existência. Mas para o Alto, é um átomo. Isso não significa. É rapidinho. Porque o planejamento, imagina Jesus diante do senador orgulhoso, vendo ele 2000 anos como Emmanuel. Caramba, né? Para Jesus, isso é um átomo. É apenas aguardar. Mas para Emmanuel, são 2000 anos de reencarnações, de preparação, por perder uma oportunidade de 1 minuto, 1 segundo, que ele convida, vinde a mim, ele não aceitou. Né? Então, a gente observa que esse processo, até que, em 49, com o Pacto Áureo, aquele documento que era da base foi em 69, então nós estamos falando 60 anos depois. Sim. Mas no planejamento do Alto, nós tivemos o Chico com o mediunato, tivemos a obra, que na época todos achavam também que era algo, diziam até que não tinha universalidade do ensino, porque era um espírito só, essas coisas que nós sabemos que existe até por influência daqueles que não querem que o bem seja praticado. E assim que, em 1949, a unificação no movimento espírita, ela ganha um selo, que foi justamente o documento que foi denominado Pacto Áureo por Luiz de Vasconcelos. Havia aqui no Rio uma reunião que foi um congresso pan-americano e de espiritualismo. Os espíritas vieram para cá e em São Paulo, no ano anterior, em 48, tinham feito um congresso também já com um amadurecimento, verificando a necessidade dos espíritas se unirem para que, unidos, pudessem fazer a difusão dessa doutrina, né? E, a partir daí, em 49, eles foram para o Rio de Janeiro, só que a Federação Espírita Brasileira não estava presente nesse Pan-Americano. E eles, então, prepararam um documento para poderem convocar os espíritas à unificação. E foi assim, desta forma, que, naquele momento, eles verificaram que teria necessidade de convidar diretores da Federação Espírita Brasileira.
pede uma audiência, o então presidente Vantuil de Freitas recebe-os e eles trazem o propósito. Só que Vantuil, anteriormente, recente, dizem que foi no dia anterior, ele tinha feito uma resolução. E quando eles falaram, o Vantuil mostrou a resolução. E a resolução era justamente com base naquela organização, a base da organização espírita. A reunião, dizem, foi tão exitosa que chamou-se de Conferência, a Grande Conferência do Rio de Janeiro, aonde aqueles espíritas que ali estiveram, ao verem o que Vantuil trazia com base naquele documento que foi feito em 1904, eles aceitaram porque o documento ele trazia aquilo que eles desejavam e mais outras coisas que ou tinham esquecido, mas que seria necessário colocar. E é assim que foi feita uma ata com 19 artigos, e Lir de Vasconcelos denominou que aquele momento era um momento áureo, que os espíritas estavam colocando um selo, deveria ser chamado de pacto. Por isso, E aí o Pacto Áureo. E aquela ata foi transformada neste documento, que tem 19 artigos, e o primeiro deles, os espíritas do Brasil devem estudar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e colocar o seu conteúdo em prática. Este é o primeiro artigo. Quando nós olhamos a Federação Espírita Brasileira hoje, nós observamos no seu estatuto, na parte que fala do movimento espírita e fala do Conselho Federativo Nacional, o artigo 65, ele fala justamente, replica este artigo e traz para justamente o movimento espírita praticar o seu conteúdo, que é belo, que conta a história do nosso país, retirados dos anais do plano espiritual com a visão espiritual, que é a visão dos historiadores encarnados, mas com esta visão espiritual para nós entendermos os acontecimentos da nossa história, que é diferente. Um deles, inédito, não existe no mundo. Que coisa linda, né? O colonizador sair para morar na colônia. Só aconteceu isso com Dom João VI vindo para o Brasil. Nossa Senhora. E é nesse momento que começa a independência do Brasil, porque quando ele chegou aqui, ele fundou o Banco do Brasil e várias outras, abriu os portos, etc. Né? E aí depois veio o sentimento nativista, essas coisas. Mas muito bem. Então, a partir daí, naquele momento, eles disseram, tudo bem, mas nós precisamos criar um conselho. E criaram um Conselho Federativo Nacional. E esse Conselho Federativo ficou de forma permanente, abrigado na estrutura da Federação Espírita Brasileira, que se reúne anualmente no mês de novembro, com hoje a representatividade em cada estado dessas instituições, que faz a adesão daquelas casas que desejem, assim, participar do movimento espírita, para formar essa grande rede, para que juntos nós possamos estudar a doutrina, como deve ser feita, fazer a difusão da doutrina, mas, sobretudo, praticá-la. Então, a unificação, ela conseguiu chegar ao seu clímax, vamos dizer assim, em termos de estruturação, em 1949. E de lá para cá, até os dias de hoje, é um processo de renovação a cada ano que todos nós fazemos, mantendo todas as nossas liberdades, sem o direito de mexer no imexível, que é justamente a doutrina dos espíritos que está exarada nas obras básicas. Não a doutrina dos humanos, né? Isso. Fantástico. Nós vamos fazer um intervalozinho agora, vamos para um pequeno chazinho. Ah, que bom. Ó. Obrigado pelo convite. E voltamos já já no próximo bloco. Aguarde. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, entrando em plenitude hoje com um convidado muitíssimo especial, pela primeira vez aqui na nossa salinha, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, senhor Jorge Godin.
E nós vamos continuar o bate-papo, porque vocês tiveram, junto comigo, uma aula de história fantástica, né? A aula que você não participou na escola e que está tendo oportunidade hoje com alguém trazendo com tanta base, com tanta força, um conhecimento da história da nossa doutrina. Jorge, nós vimos que durante a pandemia, mais de 90% das casas espíritas fecharam. E uma boa parte delas só realizavam as palestras virtuais, outras nem as palestras virtuais. Com o fim da pandemia, acredito que a maioria das casas espíritas reabriram, né, retornaram. Embora ainda nós percebemos que há ainda muita resistência em retornar. O que o senhor acha que os espíritas estão se apavorando? Será que seria de medo de morrer? Muito bem, vamos conversar do final, fazer uma engenharia reversa. Sua pergunta é o medo de morrer. É inconcebível, né, no nosso entendimento, aquela pessoa que se diz espírita, porque eu posso ter o rótulo e não corresponder àquilo. Eu vou aproveitar, porque este rótulo Kardec definiu muito bem. Kardec, quando adjetivou os espíritas, ele colocou os espíritas em 4 tipos. Ele falou que há os espíritas pesquisadores, aqueles que buscam no fenômeno mediúnico, que a doutrina se utiliza para justamente fazer essa comunicação com o objetivo nobre, né, entre ambos os planos da vida, cataloga, observa e, às vezes, exara obras para que se possa compreender, mas se limita a isso. Ele depois vem dizer que tem os espíritas imperfeitos. São aqueles que, diante da literatura espírita, que é vasta, das obras que leva ao conhecimento não só da ciência, da filosofia, dos aspectos éticos, morais, de consequência religiosa, se embebe com esse conhecimento, mas fica limitado ao conhecimento. Ele diz que tem os espíritas exaltados. Estes prestam mais desserviço do que serviço à doutrina. Porque o exaltado é aquele que não medita sobre o que fala, o que diz ou o que divulga. É a pessoa, eu sempre cito um exemplo quando trato desse assunto, dizendo que numa casa espírita, após uma reunião mediúnica, 2 senhoras estavam conversando. E uma falando para a outra, muito alegre, satisfeita, porque Sócrates tinha se comunicado naquela reunião. O espírito exaltado passou, ouviu isto e prosseguiu, e também ficou exaltado com aquilo. E, naturalmente, chegou em casa, já contou para a esposa. Nos dias de hoje, um zap avisa para o amigo, dizendo que Sócrates foi. E aí a coisa se espalha, né? Correu a O mundo notícia. inteiro. A verdade em si é de que realmente Sócrates se comunicou. Só que Sócrates era o filho de uma daquelas senhoras que voltou para dar um recado com o nome Sócrates. Ai, Mas a aparência é de que era o filósofo, né, que estava voltando numa reunião para dizer. Nossa! Então, o exaltado difundiu o que a gente chama hoje de fake, de mentiras, né? Por não ter meditado sobre o assunto. Se ele parasse um pouco, talvez, interferisse. O Sócrates, né, o filósofo, era certamente ele dizer, não, é o meu filho, nos trouxe, estou muito alegre, porque nos trouxe um alô, dizendo, e mesmo que não tenha sido ele, chegou um recado dele dizendo que ele estava bem, não é? E que tudo estava transcorrendo, porque a vida, nós somos imortais. É o apressado. Bom, então, quando esses, falta um, que aí é neste que ele frisa. É o espírita verdadeiro ou o espírita cristão. Este, igual ao imperfeito, ele se embebe com realmente a filosofia, a ciência, os aspectos éticos morais que nos convida à revolução interior, à reforma,
Mas não se limita a isso. Ele procura colocar em prática o conhecimento que ele teve, que meditou sobre ele, que trouxe ao sentimento e que na sua vida diária ele começa a ter coerência. Porque se antes ele praticava um ato e ele aprendeu que ele, como um espírito imortal, ele não deveria praticar aquele ato, ele já começa um passo diferente. Sim. Ele já começa a fazer uma autorrevolução, não é, para melhor, porque ele verifica que aquilo prejudica não só a ele, como prejudica o próximo. Ele já começa a ter uma visão mais cósmica, mais ampla da vida. Então, Kardec classifica. Fora disso, você pode chamar espírita do que quiser. Tem uns que chamam de progressista, outros chamam de não sei o quê. A doutrina espírita, ela tem um caráter progressivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não estaciona no tempo. Exato. A base, por isso que os espíritos disseram a Kardec, a base, o alicerce da obra são as obras básicas. O edifício que vai se construir, essa base, ela suporta. E tudo que se constrói tem coerência com ela. E é por isso que o seu caráter é progressista. E nós verificamos ao longo, já podemos dizer isto, porque já vai se fazer quase 200 anos dela estar entre nós, e de que esse caráter foi seguido. Chico deixou 500 obras, Divaldo Franco tem aí em torno de 200, Raul, tantos médios que vieram trazendo do alto essas informações, explicando conhecimentos que estão exarados de forma sintética na obra básica e que nós vamos entendendo, porque a obra básica nos fala da imortalidade. Mas quando você vê as obras do Chico, de André Luiz, ele nos diz, olha, a vida aqui no plano espiritual, ela é assim, tal. Então, às vezes, eu também falo de que a grande rede social foi criada pelo Espiritismo. Porque hoje, se eu vou viajar para algum local e nunca viajei, eu vou seguir. Eu vou seguir alguém que já foi e que me diz que lá tem bons hotéis, que eu faça isso, aquilo, para evitar problemas que ele enfrentou facilitando minha vida. Aí eu sigo aquela pessoa, constato, descubro algo que ele não e eu agrego isso na rede social para outros que venham me acompanhar. Sim. Ora, os que nos antecederam, que foram os espíritos, vieram dizer como é que é a vida do outro lado. Com certeza. Então, eu que estou vendo isto, lendo, e eles nos contando como é, daí o grande diferencial que o Espiritismo traz, porque é a única doutrina que explica a vida espiritual como realmente ela é. É verdade. Porque não é elucubrações, não é uma imaginação. Não é hipótese. Não é hipótese. É quem está vivendo vem nos dizer, não vale a pena o suicídio. Com certeza. Não vale. Sofri muito. Fiz os outros sofrer. Eu não era a favor da morte. Eu tinha um problema que a minha força moral não foi capaz de suplantar. Mas a minha concepção materialista me levou a este muro que não dava nenhuma perspectiva. Minha dor passaria através da morte, que depois da morte não tinha nada. E a primeira surpresa que eu tive é de que eu não morri. E a dor, ela exponenciou, porque o problema não saiu e eu, diante de uma surpresa, que eu não poderia viver nem mais a vida material, porque o corpo ele foi extinto, nem a vida espiritual, porque o meu corpo espiritual ainda estava impregnado de fluido vital que eu precisava dissipar. Não vale a pena. Então, esta é uma informação de alguém que teve uma experiência que veio nos contar. Sim. Assim como também dizendo que a vida no plano espiritual é bela. Se você pratica o bem aqui na Terra, diz o ditado popular, tal vida, tal morte. Sim. Então, se eu pratico o bem, a justiça divina vai me proporcionar também o bem no plano espiritual. Não é? Estar junto com aqueles que praticam o bem. Então, dessa forma, essa questão de dizer que os espíritas têm medo da morte, por isso que eu comecei no sentido inverso à sua pergunta, eu não diria que sim, porque se realmente eu procuro ser um espírita verdadeiro ou cristão, não me limito ao conhecimento, mas eu procuro... A morte já foi morta por Jesus há 2000 anos. E agora a doutrina espírita vem dizer que a morte é um veículo da vida
que nos conduz de uma dimensão a outra dimensão, que Exato. nos leva de uma existência passageira de volta à verdadeira vida, que essa é perene, Uhum. eterna, e essa aqui é passageira, por isso que dura minutos, segundos, 100 anos, talvez no futuro 200, 300, é o caminho que se tem, É, mas é passageira. A verdadeira é a do Espírito, que só tem uma vida. é verdade. Criados, nós só temos uma vida. Existências, inúmeras nós teremos. Tivemos, estamos E tendo vamos e ter. teremos. Mas a nossa vida, a partir do momento, somos imortais. Então, eu vejo que o espírito verdadeiro, o cristão, ele não tem medo da morte. Né? Ele Isso é a verdade. ver com estes olhos. Agora, voltando para o início da sua pergunta sobre a pandemia. Nós verificamos, sim, que tivemos que fechar as portas em obediência. E humildade é aquele que é obediente. Com certeza. Jesus foi o exemplo mais puro de humildade, pela obediência ao Pai. Porque Exato. tudo que ele fez foi um compromisso assumido com o Pai, obedeceu a esse compromisso e nos trouxe um exemplo maior de amor. Então nós fomos humildes. Todos aqueles que atenderam às exigências sanitárias da época, não é? Às Perfeitamente. portarias, decretos governamentais, convidando-nos a fechar as portas e também permanecermos nos lares, etc., diante de um momento que era a ser desvelado pela ciência, pela humanidade, e que desconhecíamos. Sim, Então fechamos as portas. Mas olhe só uma coisa interessante. Por isso que o Pai não desampara nenhuma criatura. Já estava à disposição da humanidade as plataformas, a midiática. Nós não usávamos porque não tinha, alguns já usavam. As grandes empresas, as multinacionais, os ensino à distância já usavam. Tanto que houve um crescimento muito grande dessas plataformas, foi um boom, né? porque foi um boom, não é? Porque todos nós começamos a utilizá-la. E ela veio cobrir um espaço que poderia ser vazio daqueles que estavam em seus lares e que antes, quando as portas estavam abertas do seu lar e das casas de oração, especificamente as casas espíritas, nós íamos buscar Jesus lá na casa de oração. Fechou-se as portas e abrimos os nossos lares para Jesus adentrar as nossas casas. Então, a pandemia trouxe esta vantagem. E, Uniu a naturalmente, família. mas nos tornou passivo. Porque Exato. é muito bom chegar em casa, Tá eu quero assistir voltando, agora aquele programa aqui, nós estamos conversando, e É, certamente você vai deixar gravado isso. Alguém disse, eu não poderia estar naquele horário, vou estar no outro. O que está acontecendo? Revolucionando toda a midiática que está aí. São é novos verdade. tempos. Então, isto trouxe uma certa passividade aos espíritas, que não deixaram de ter todos os trabalhos, exceto as reuniões mediúnicas, nas casas espíritas. Porque os estudos foram feitos, as irradiações, as vibrações, todo o trabalho da casa, ela migrou para o virtual. Agora nós vamos voltar para o pós, que ainda não é pós, porque a pandemia não acabou. A gente sabe disso. Nós estamos entrando em outra fase, não sabemos esse futuro. Se haverá outras ou não Sim. temos, mas a ciência, os estudiosos dizem que uma vacina, ela dura 5 anos de estudos para poderem realmente colocá-la à disposição com a Perfeitamente. garantia que eles têm. Só que nós tivemos, graças ao desenvolvimento da ciência e daqueles pesquisadores, essa corrida que proporcionou, enquanto pandemia, nós também recebermos um antídoto, mesmo que ele ainda tenha os seus questionamentos, mas isso ajudou bastante. E as discussões foram várias, porque nós protagonizamos. Só que eu gostaria de trazer também uma informação para mim que trouxe o ineditismo. As obras mediúnicas, normalmente, quando ela trata de fatos, de algum evento, elas são de épocas remotas. Por exemplo, você tem as obras, os romances históricos de Emmanuel. Os romances históricos de Emmanuel nos trata de há 2000 anos, não é? 50 anos depois, nos trata de uma época muito remota. Mas nós tivemos uma obra psicografada por Divaldo Franco,
intitulada No Rumo da Regeneração. Ela foi psicografada em plena pandemia. Foi colocada à disposição do público em plena pandemia. Exatamente. Ao lê-la, eu sou protagonista daquele momento. E ao lê-la, eu verifico aquilo que eu estou vivenciando, mas com a visão espiritual, aonde Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer estas informações de casos variados que houveram durante a pandemia nos hospitais, mas, ao mesmo tempo, os trabalhos mediúnicos que nós não estamos fazendo em função das portas fechadas, no plano espiritual, aonde encarnados participam desta reunião. É isso mesmo. Isso quer dizer que é um indicador para que nós saibamos que todos nós trabalhamos durante a pandemia no plano espiritual, na coordenação dos espíritos responsáveis pelos trabalhos das casas que nós frequentamos. Perfeito. Mas tem duas mensagens importantes neste livro. Tem a do Dr. Bezerra, que foi divulgada amplamente, mas a gente é tanta informação que naquele momento que você ouve, você fica encantado. É igual o espírito imperfeito, né? Vê a teoria, mas depois passou as coisas, fica e passa. Mas não fica refletindo. Não fica refletindo. Por isto que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, no capítulo 6, ele traz isso. Foi dado em 1860, em Paris. Nós temos o hábito de falar, que é correto, o parágrafo seguinte, que vem dizer: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Isso todos nós sabemos. Mas se prestarmos um pouquinho atenção, no parágrafo anterior, ele vem dizer assim: amais, creais, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Aí ele vai continuar, para separar o joio do trigo, a verdade da mentira. Isso é atual para os dias de hoje. Está cheio de fakes por aí. Muito. E é verdade, porque do alto tem vertido muitas informações que a gente precisa meditar, não é só ler. Então, na hora que a gente medita sobre a mensagem do Dr. Bezerra e a de Ismael, Francisco Spinelli, o próprio Manuel Filomeno, nós vamos verificar informações importantíssimas. O que é que eles dizem? O pós-pandemia não será igual antes da pandemia. Todo mundo fala isso, mas eles dão razão. Porque quando a gente lê e observa o que é que está acontecendo no plano espiritual, o cenário, a conjuntura pós, ela não é igual à primeira, em ambos os planos da vida, já que a humanidade da Terra tem duas comunidades, vamos dizer assim, as que praticam o bem e as que deixam de praticar o bem, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque o encarnado que pratica o bem, automaticamente ele sintoniza com a humanidade desencarnada que pratica o bem. Sim. O que não pratica, então você tem duas comunidades na humanidade da Terra. E então, o que é que eles dizem? Se você começa a trabalhar a comunidade que não pratica o bem, e se tinha, vamos supor, 100 antes da pandemia e após pandemia você tem 80, então esse cenário pós já tem 20% a menos daqueles que praticam o bem. Então já é diferente. Não é só por um fato já mudou desse, muita já coisa. mudou muita coisa. Então o livro nos traz isto, mas nos traz uma informação muito importante, dizendo-nos que as demais pandemias, porque essa não foi a primeira, já houveram muitas, já houve muitas pandemias, elas tiveram uma finalidade, um objetivo, que cumpriram. Começaram, teve seu início, seu meio e fim. Esta é diferente. Esta pandemia, ela é seletiva de ideias e de espíritos. Perfeito. Então, isto é para nós raciocinarmos aquilo que já foi dito pelas Escrituras e que o Espiritismo vem ratificar. Separação do joio do trigo, do bode das ovelhas. Seleção de ideias. As ideias antes da pandemia, será que elas são válidas no pós-pandemia? E aí é que nós vamos encontrar, ainda na tua pergunta, a sua pergunta, a respeito do retorno. Por quê? Hoje o movimento espírita se ressente, e aqui eu faço um apelo aos que nos ouvem, que são espíritas, trabalhadores das casas espíritas.
Antes da pandemia, nós dedicávamos como voluntário o nosso tempo, o máximo possível presencialmente. O pós-pandemia, as casas espíritas retornam às suas atividades e elas estão sentindo a ausência destes trabalhadores que poderão perfeitamente ajudá-las no estudo, na propagação da doutrina e, naturalmente, na vivência da doutrina. Então, fazemos um apelo que pensemos um pouco mais, reflitamos esses trabalhadores sinceros para voltarem a ajudar as casas que, com suas portas abertas, estão aí atendendo aqueles que adentram e que aumentaram estes números, mas que nós estamos sentindo a ausência daqueles trabalhadores sinceros, fiéis, que preferiram permanecer em casa, é o livre-arbítrio, não estamos fazendo uma convocação obrigatória, fica a livre determinação de cada um, mas é um alerta de uma realidade que nós estamos vivendo. Então, o que é que acontece? Nos dias de hoje, no pós-pandemia, nós estamos sentindo essa falta dos trabalhadores. E os trabalhos têm aumentado cada vez mais, porque Sim. tem pessoas que estão realmente Buscando voltando. socorro. Até porque, pela quantidade daqueles que retornaram ao plano espiritual, a mensagem do Cristo ela é consoladora sobre a imortalidade. É verdade. E, naturalmente, quando você encontra um consolo, uma explicação de que a morte não existe, não é? De que todos nós estamos amparados, que o Pai é misericordioso, que Jesus já nos falou há 2000 anos, testemunhou há 2000 anos, porque após o Gólgota ele apareceu inúmeras vezes, não só a uma pessoa, para não deixar dúvida, a várias pessoas, não só em um lugar, também para não deixar dúvida, em vários locais. Infelizmente, a pureza do seu evangelho ela permaneceu durante 300 anos da nossa era, exatamente 313 anos. A partir daí, a história nos conta os acontecimentos que vieram tirar esta pureza com a mescla dos interesses políticos, dos interesses pagãos, das atitudes que naturalmente perverteram o cristianismo no sentido de movimento e, ao mesmo tempo, aquela pureza que os primeiros cristãos deram em holocausto às suas vidas para poder mantê-las. Então, neste momento que nós estamos vivendo, no pós-pandemia, é importante que nós reflitamos sobre esses assuntos e façamos uma meditação mais acurada desta obra, porque ela é recente, ela é muito instrutiva e ali nós temos observações, esclarecimentos e orientações para melhor entendermos o momento pandêmico, mas também este momento que se aproxima do final da pandemia. Com certeza. Passa rápido, né, pessoal? A gente não cansa de ouvir o Jorge falar de uma forma doce, de uma forma gostosa, de uma forma direta. Ele fala com você dentro da sua salinha e bate um papo com você. Olha que bacana. Mas como estamos chegando ao final do nosso programa, então nós vamos convidar o Jorge para deixar uma mensagem diretamente a você que está nos acompanhando e que, obviamente, vai compartilhar com muitos amigos. Uma mensagem para os nossos telespectadores, Jorge. Muito obrigado. Eu poderia dizer que nós estamos vivendo um momento em que necessitamos buscar o amor. Ainda não praticamos o amor como ele realmente foi ensinado pelo Cristo. Por isso, eu convido a todos a ter o Evangelho de Jesus como roteiro nas nossas vidas. É a única maneira das nossas consciências estarem tranquilas. Mas, para isto, faz-se necessário que tenhamos a ausência do mal como estratégia. E nos momentos difíceis, que busquemos a fortaleza da prece, da oração, que é este laço que nos prende como criatura, nos religa como criaturas a Deus, nosso Pai. Muito obrigada. Jorge, obrigada pela sua presença no nosso programa, por entrarmos em plenitude juntos. E para você
que nos acompanha todas as segundas-feiras às 16 horas, aqui na Rádio Rio de Janeiro, deixamos para você um beijinho super carinhoso para que você tenha uma semana de muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.